Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho, quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. Olá, bem-vindos ao Amar dá Trabalho, o podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. E hoje vamos mergulhar num tema que leva muitos casais a procurar terapia. Vamos começar com um cenário que até é incrivelmente comum, diria até quase universal na experiência humana. Então vamos imaginar aquele momento em que duas pessoas decidem finalmente ir viver juntas. Aquela fase da lua de mel, das mudanças, em que ainda há aquele entusiasmo inicial de partilhar o mesmo teto. Ainda estão os caixotes espalhados pela sala, há toda aquela azáfama de arrumar a casa nova. Toda a gente sabe o que isto é, para quem já passou por isto. E a perspectiva, à primeira vista, é de que a partir daquele instante serão apenas os dois a construir uma vida em comum, um amor e uma cabana. Pois é, mas o mergulho que vamos dar hoje vai revelar uma realidade bem diferente. Quando se juntou com o seu parceiro ou parceira, possivelmente achou que seriam só vocês os dois, mas escondidos no fundo dos caixotes das mudanças de casa, completamente invisíveis a olho nu, vieram atrás os sogros, os avós, os cunhados, os primos e até aquele tio distante e todo o sistema familiar de ambos. Não casamos apenas com uma pessoa, mas sim com todo o seu sistema familiar, o nosso e o do outro. E o meu objetivo neste programa de hoje é abrir estes caixotes e conhecer e desconstruir o que é que eles têm lá dentro e tentarmos compreender as interferências e o peso das heranças familiares. Heranças que todos nós temos, que de uma forma ou de outra, inevitavelmente, acabamos sempre por carregar. Vamos por isso explorar de que forma é possível criar fronteiras saudáveis à nossa família de origem, sem que com isso tenhamos de cortar laços, mas sabendo impor limites. E há um terapeuta familiar, de qual eu gosto muito, o Carl Whittaker, da Primeira Cibernética, que referiu que quando um casal está na cama, na verdade, não são só dois, mas sim 6 pessoas. É uma metáfora que ilustra na perfeição o facto de a decisão de viver em conjunto nunca ser apenas entre o encontro entre duas pessoas, mas sim entre duas culturas familiares distintas. Prepare-se, o sofá da terapia de casal vai ficar pequeno para tanta gente. Ora, um casamento não é apenas uma união entre duas pessoas, mas sim uma mistura de duas culturas familiares diferentes entre si. É a união entre, portanto, essas duas pessoas e que surgem, de facto, dessa união muitos problemas. É aí que ocorre inevitavelmente uma colisão, um choque entre esses dois impérios familiares. Mas casamos com a família de origem? Como assim? Pensemos assim. Cada família tem as suas próprias leis, os seus padrões, crenças, tem a sua forma particular de expressar o afeto, portanto, uns beijam mais, outros abraçam mais, outros falam mais do que sentem, outros são mais vivenciais, outros tendem a ser mais factuais. Uns vivem um espaço relacional mais descontraído, enquanto que outros vivem-no de uma forma mais rígida, tensa, crítica. São culturas diferentes, mas o problema não está na existência destas diferenças, pois isso é perfeitamente natural. O problema surge no exato momento em que estas duas culturas começam a competir entre si. É quando há ali um braço de ferro. Um braço de ferro que é invisível, mas que vai determinar, ou que tenta determinar, qual das duas tradições familiares se vai impor, qual é que vai dominar. E para ilustrar isto temos o exemplo típico da época natalícia, que é, convenhamos, um clássico destas situações. E aqui, para quem nos ouve, e que certamente já passou por isso, é sem dúvida um teste de fogo para qualquer casal. Então, vamos para o exemplo do Natal. De facto, temos, por um lado, alguém que cresceu numa dinâmica onde o Natal significa obrigatoriamente uma mesa com dezenas de pessoas, portanto onde há muito barulho, muita confusão, uma tradição tipicamente ruidosa, onde se come bacalhau. Do outro lado, temos alguém cuja tradição familiar sempre foi um Natal de silêncio, poucas pessoas, portanto um núcleo muito restrito, luzes baixinhas, onde se come peru assado no forno. Ora, duas culturas completamente opostas. Ora,
Quando estas duas culturas distintas se juntam, debaixo do mesmo teto, organizar um simples jantar pode transformar-se num enorme desafio diplomático. E como é que é? Ou seja, como é que se resolvem estas diferenças? O que fazer? A saída não pode passar, por um lado, vencer o outro, porque isso não será viável. Porque o que vai acontecer é que se um ceder totalmente para agradar ao outro, vai inevitavelmente reprimir, vai-se anular e vai acumular ressentimentos a longo prazo. Então, a solução pode passar pela necessidade de criar uma terceira língua. Sim, é isso. E como é que isso se poderá traduzir na prática? Significa que o casal precisa de ganhar autonomia e independência face às famílias de origem, ou seja, precisa de criar a sua própria tradição natalícia. E pegando no exemplo gastronómico, isto seria tomar a decisão de que a nova casa na nova casa talvez não se tenha de comer nem o bacalhau da família Antunes, nem o peru assado da família Batista, mas sim o prato elaborado pelo novo casal. Neste caso, o casal pode decidir fazer um prato completamente diferente, como por exemplo, um polvo alagareiro ou um arroz de polvo. E é a criação desta terceira língua que será certamente um mecanismo que permita ao casal criar uma identidade própria, sem terem de se submeter a nenhum dos lados. Mas é aqui que surgem as grandes dificuldades. Na teoria, concordar em comer o arroz de polvo ou o polvo alagareiro parece uma coisa muito simples, ou seja, até parece pacífico e bastante lógico. Mas não é. E por que razão é tão difícil na prática de criar esta terceira língua? A resposta que a psicologia dá é que pode estar associada a um mecanismo chamado de ilusão de fusão. E o que é isto? Ou seja, na fase inicial de um relacionamento amoroso, há uma procura pela ligação primordial que se teve ou que eventualmente até faltou, portanto, com a figura materna nos primeiros anos de vida. É a chamada famosa necessidade da fusão com a mãe. Há um estado de idealização inicial da relação, onde o casal sente que, para que o amor seja autêntico, o casal tem de pensar exatamente da mesma forma, tem de sentir as mesmas emoções ao mesmo tempo, pensar ambos o que estão a pensar e até conseguirem adivinhar os desejos um do outro. É como se fossem uma só entidade, mas esta fusão pode, inevitavelmente, aniquilar a individualidade de cada um. Ou seja, sem a alteridade, sem a aceitação da diferença e da separação saudável do outro, deixa de haver espaço para a diferenciação, inevitavelmente também para o desejo na relação. E essa necessidade de fusão liga-se a um outro ponto muito forte, que já vão sendo conhecidos, portanto, na maioria de vocês, que são as lealdades invisíveis. As lealdades invisíveis, elas vão funcionar como uma espécie de contrato psicológico que não está escrito, mas que nos liga à nossa família de origem, muitas vezes de uma forma inconsciente. É invisível, porque o parceiro acredita que está a ser um bom filho e, portanto, está a agir de acordo com os valores e os princípios e muitas vezes não se apercebe que está a agir de acordo com uma obrigação arcaica, que é da família de origem, ou seja, e que impede de se diferenciar e de investir na nova relação. Então, estas lealdades invisíveis exercem muita influência, porque o que acontece é que por vezes um dos parceiros mantém uma união tão simbiótica com a sua família de origem, portanto ou com um dos progenitores, que acaba por excluir o parceiro romântico da sua verdadeira intimidade. E o que acontece é que perante isto, muitas vezes, portanto os cônjuges ficam de fora, ou se sentem mal e muitas vezes fazem até ultimatos e colocam aquela questão que é ou eu ou a tua mãe. E sabemos que os ultimatos costumam piorar as coisas, portanto não são positivos. E tal como não deve fazer ultimatos, também não deve criticar a família de origem do parceiro, ou seja, deve ter paciência e que seja o próprio a reconhecer os defeitos e as limitações da sua família de origem. Então, e o que fazer se o parceiro não conseguir impor limites à sua família? O que terá que acontecer é uma mudança de papel por parte do filho, portanto, biológico ou do filho que ainda está dependente. A pessoa tem de
aprender a fazer uma transição, uma mudança, tem que deixar de ser o filho que está constantemente a defender-se e a justificar-se dos pais perante o cônjuge e vice-versa, para passar a assumir um papel de principal aliado do seu parceiro. E a grande questão que podemos colocar é, então, como é que se impõem estes limites? Ora, não há ferramentas concretas para impor limites, mas o casal pode adotar algumas estratégias. E uma delas é estabelecer um acordo de prioridade recíproca, o que significa que tem um compromisso de prioridade e de lealdade um para com o outro. É a oficialização de que a relação do casal passa a ocupar o topo da pirâmide de prioridades. É um pacto em que há uma regra do primeiro lugar. É uma regra que estabelece que perante uma necessidade de dar, por exemplo, uma notícia, seja boa ou má, o parceiro tem que ser sempre a primeira pessoa a ser informada. Antes de ligar aos pais ou de enviar uma mensagem para o grupo do WhatsApp, seja da família ou dos amigos, é o seu parceiro quem recebe a primeira chamada. Pode parecer assim um detalhe pouco significante no cotidiano, mas funciona como um reforço estrutural, que é diário, que vai fortalecer a vossa relação. E é a validação, portanto, que ocupa essa validação diária que vai ocupar ou que vai dar ao outro a sensação de ocupar o lugar principal na hierarquia da relação. Ora, outra regra é a proteção mútua. É como se fosse um escudo protetor da relação. É como se o sistema tivesse assim uma membrana de impermeabilidade que não se pretende que seja rígida, mas que também possa ser permeável. Ou seja, em termos práticos, significa que o casal tem de assegurar a privacidade, os segredos, as fragilidades, as vulnerabilidades de cada um. E, acima de tudo, preservar as discussões e os desentendimentos. Ou seja, as discussões devem ficar entre o casal. Ora, se um de vocês começa a contar detalhes íntimos ou vai reclamar do seu parceiro ou parceira para a sua família, o que está a fazer é a quebrar uma fronteira, ou seja, está a permitir que todo o sistema entre pela casa adentro. E há assuntos que não devem sair da relação. Quebrar a fronteira corresponde a abrir a porta do vosso sistema para que terceiros entrem e interfiram na vossa vida. E quando essa porta é aberta, é muito difícil voltar a fechá-la. Então, a ideia do pacto é importante. Contudo, por que é que este pacto muitas vezes é difícil de se cumprir? O maior obstáculo não é a falta de amor, que o casal sente um pelo outro, mas sim a culpa. Ou seja, estabelecer um limite à interferência dos pais e colocar o parceiro em primeiro lugar pode constituir um ato de traição filial. É correspondente a uma sensação de se estar a abandonar quem nos criou. E o que é que acontece? O elemento, ao afastar-se da sua família de origem, ou de criar uma demasiada fronteira, uma demasiada distância, pode sentir que está a atrair um dos progenitores. E o que acontece é que, durante muito tempo, ao longo dos anos, esse filho ou a filha, portanto, pode ter desempenhado um papel de salvador no sistema. É o papel de quem vai querer proteger um dos pais. E retirar-se pode significar, ou até pode sentir que está a abandonar os pais porque se sente responsável por eles, de manter essa aliança, essa ligação. E por isso, muitas vezes, é que é tão difícil e tão doloroso impor limites e manter essa distância saudável. Mas isso tem que ser imposto. E a responsabilidade da comunicação e a imposição de limites, e se existirem, claro, comentários desqualificadores ou demasiadas intrusões por parte da família de origem, é o filho biológico quem deve chamar a atenção. É ele que deve ficar, portanto, com o ónus de intervir e de assumir esse papel e de colocar um travão à sua família de origem.
Mas há momentos de grande, tensão, há grandes testes de acontecimentos ao longo da vida que o casal vai passando. E um deles é a chegada dos filhos, ou seja, o nascimento dos netos. É um período clássico de renegociação das fronteiras. É um momento de extrema vulnerabilidade e aqui os pais, da criança têm de reivindicar o seu protagonismo total das decisões. Cabe a eles. Portanto, sem hesitações. E os avós, independentemente das suas boas intenções, que muitas vezes até são as melhores, têm de ser redirecionados para um papel de apoio secundário. Um outro momento crítico pode ser, por exemplo, o peso do dinheiro e da dependência financeira. Estar dependente economicamente da família de origem tem um custo bastante elevado, sobretudo se um dos elementos trabalha para a empresa, portanto, dos pais ou dos sogros, ou se vive numa das casas que lhes pertencem, ou até se há ajudas financeiras regulares no cotidiano. Portanto, todas estas situações condicionam e interferem com a liberdade de movimento do casal. É chamada dependência financeira que pode hipotecar a liberdade do casal. É aquele ditado que diz: quem paga, manda. E como saber se o casal está de facto a comandar o seu próprio barco? Para isso trouxe-vos aqui 5 perguntas para refletirem se o sofá aí de casa está a ficar lotado ou não. Quando acontece algo importante, seja bom ou mau, a sua primeira reação é ligar para a sua família antes de falar com o seu parceiro. Já mudaram de planos de casal, como férias, compras e educação dos filhos, só para não desagradar aos sogros ou aos pais? Em momentos de discussão de casal, você costuma desabafar pormenores da discussão com a sua família? A sua família tem livre trânsito, ou seja, a chave da vossa casa, ou então aparece sem avisar, interferindo na vossa rotina e na privacidade aí de casa? Sente que precisa de defender o seu parceiro da sua família, ou vice-versa, constantemente, como se estivesse no meio de um fogo cruzado? Se houver 3 ou mais respostas afirmativas, significa que o sofá pode estar com lotação esgotada. Pode ser um sinal de alerta de que existe uma necessidade urgente de resgatar a autonomia e estabelecer limites à família de origem. Mas há um desafio contemporâneo que não referi e que gostaria ainda de vos falar. Fala-se muito atualmente das chaves à porta de casa e nas visitas inesperadas da família, mas vivemos agora na era digital. O conceito de sofá lotado e da chave à porta expandiram-se brutalmente para as redes sociais. Expandiram-se para os grupos do WhatsApp, portanto da família alargada, e há uma necessidade de conexão constante, estarem sempre ligados. E a invasão já não tem necessariamente de ser física, portanto para ter impacto, pois ela anda literalmente dentro dos nossos bolsos. E a questão que vos deixo é: como é que os casais atuais conseguem estabelecer e manter fronteiras digitais eficazes para proteger a sua privacidade, especialmente quando a família de origem está à distância de uma simples notificação e com acesso quase ininterrupto ao vosso cotidiano? É um excelente tema e ponto para reflexão. Então fica este desafio no ar para quem nos ouve, que é um desafio e tanto, cujo tema trarei aqui num podcast futuro. E estamos a chegar ao fim de mais um episódio. O sofá da terapia de casal tentou ficar lotado, mas os sogros, por mais carinhosos que sejam, não podem ocupar mais espaço que o casal. Devem ser uma rede de apoio, mas não os protagonistas. O segredo para impor limites não é construir muros ou grandes distâncias, mas é mediar a distância ótima necessária. E aqui vem-me a ideia, a metáfora do dilema do porco-espinho, que ilustra perfeitamente o equilíbrio delicado que tentamos encontrar nas relações familiares. Ou seja, os porcos-espinhos, quando têm que hibernar, eles não podem ficar demasiado juntinhos, porque podem correr o risco de se picar e de se magoarem, mas também se ficarem muito distantes uns dos outros, eles correm o risco de morrer de frio. Então, têm que medir efetivamente a distância ideal, o conforto necessário para a sobrevivência e uma boa relação. E fica aqui com esta metáfora o desafio para as famílias saberem também encontrar essa distância ideal. Tal como os porcos-espinhos, portanto, as famílias também precisam de aprender a recuar quando há demasiada intrusão, ou seja, muita proximidade às vezes dói,
e a aproximarem-se, portanto, quando o frio do afastamento se torna pesado demais. Se desejarem, partilhem comigo os pontos que foram aqui falados, enviem mensagem privada para a minha página do Instagram Sandra Maurício Psicóloga ou a terapeuta de casal. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Reencontramos-nos daqui a 15 dias e até lá, não se esqueça, amar dá trabalho, faça pela sua relação. Despeço-me com este breve excerto de um poema de Khalil Gibran, intitulado Os Filhos. Vós sois os arcos pelos quais os vossos filhos, como flechas vivas, são lançados, pois mesmo enquanto ele ama a flecha que voa, também ama o arco que é estável. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas habitam a casa do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonhos. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho. Quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão.